O que tu estás a dizer na prática é que a influência, qualquer influência ao nível da utilização de materiais em alta competição só é possível por regulamentação. Ou Certo. seja, só é possível se Eu só houver acredito que seja por regras que digam regulamentação, porque não pode caso ser usado mais contrário, do que X, não é? caso contrário, nós vemos isso todos os dias, todos que seguem o desporto e não é só canoagem, todas sabemos que os atletas vão sempre procurar algo mais para conseguirem melhor performance. Alguma, Espera, alguma, não é bem só pela regulamentação, pode ser pela performance, né? O que não está a dizer é mas ele diz que o não que há. tem melhor performance não tem o melhor impacto ambiental. Mas se amanhã alguém descobrir uma forma de tirar do arroz, ou seja, Exatamente, de sim, outra sim, coisa sim, qualquer, sim. da areia, O critério será sempre esse. Agora, eu considero que ao dia de hoje, com a tecnologia que existe hoje, num mercado maduro, como é o mercado dos compósitos, que não é um mercado que despoltou nos últimos 10 anos ou 15 anos, é um mercado já bastante maduro, com utilizações muito fortes na indústria automóvel, na aeronáutica e tudo. eh, o que nós vemos é que essas indústrias que têm, como toda a gente sabe, milhões em investigação e desenvolvimento e que também elas estão altamente empenhadas na redução da sua pegada, até ao momento não existem alternativas credíveis para isso. Agora, todos esperamos que esse momento chegue e por isso, como eu acho que os atletas, não acho, tenho a certeza, que os atletas procuram sempre um bocadinho mais, um extra, uma forma de melhorar a sua performance, havendo essa opção, ele vai ser sempre esse o seu critério Sim, de eleição, não é? E é isso que também faz. também temos de ser razoáveis e perceber que o que vai acontecer, ou melhor, quem é o grande consumidor e logo é quem pode alterar, diremos assim, a visão do tipo de produtos a utilizar serão naturalmente a aeronáutica e a indústria certo, automóvel, os não que é? consomem mais São os são que aqueles consomem que mais, não é? conseguem E Se tu mexer. tem estiveste, muita preocupação. Atenção, tudo o que vem agora já de carbonos reciclados, de materiais desse género, já vem tudo da indústria automóvel, que a indústria automóvel já existe essa regulamentação, portanto eles são obrigados a ter essa preocupação e a trabalharem dessa maneira. Mas neste momento eles próprios ainda não conseguiram apresentar uma solução que seja realmente com as mesmas características uhum. do que a alta gama, e vemos isso também no ciclismo, quer no ciclismo de estrada, quer no Embora, ciclismo embora na indústria de automóvel pista. não há essa preocupação em termos de performance, ou seja, eles não precisam ter materiais que estejam mesmo pá, que estejam ao nível dos atletas de Sim, alta não é para competição. ganhar medalhas de ouro, né? Exatamente, Mas é para portanto, ganhar medalhas de segurança, mas as medalhas de segurança Exatamente. eles conseguem fazer compósitos De mais peso. baratos e que não têm as mesmas características mecânicas da performance Sim, que é exigida aos caiaques. aí é o centrar da indústria automóvel, e obviamente quando eu falo da indústria automóvel utilizar compósitos, estou a falar de uma indústria automóvel, pronto, um segmento alto onde depois o peso do carro é importante, portanto muitas vezes Estás a falar também de competições, por exemplo. o carbono entra, além dos carros de competição, entra também pronto, um bocadinho mais na alta gama, na vertente competitiva, ou seja, marcas que têm essa natureza dentro das suas competências. Hum, Mas explica uma coisa, qual é o vosso segredo? Porque é que vocês conseguem fazer os melhores caiaques? sim, a minha questão é exatamente essa: é que nos últimos Jogos Olímpicos, das 30 medalhas que era possível ganhar, os vossos caiaques ganharam 20 medalhas. o Espera. Em nosso, Paris? sim, em Exatamente. Paris, o nosso segredo, se ele existe, eu não gosto de falar em segredos porque dá a ideia que é uma coisa Tu não gostas de feita falar à é porque não porta. queres divulgá-los, não é? Feita à porta fechada. Não existem, sinceramente não existem segredos. A nossa principal arma para nos mantermos no topo ao fim destes anos continua a ser uma relação de grande proximidade para com os atletas, Mas isso todos não. com as Isso marcas. todos dizem, de certeza absoluta. E todos tentam Não, fazer. mas todos podem dizer, mas nem todos podem realmente dizer isso com propriedade. E nós podemos dizer com propriedade, porque se nós olharmos para os últimos 30 anos, nós, principalmente a partir de 2004, portanto, nos últimos 20 anos, somos a única marca, no que é o nosso mercado, que foi capaz de criar um ciclo virtuoso à volta disto. Ou seja, nós temos os melhores atletas, com os melhores atletas desenvolvemos os melhores barcos, portanto, os melhores atletas continuam connosco e os que vêm atrás
querem continuar a fazer parte desse grupo que Mas, vai, mas vai agora- beneficiando mas disso. É um ciclo virtuoso. Agora, se mas me tens, perguntam- tens outras empresas que estejam exclusivamente nesse mercado? sim, Tens uma nós- empresa os no- polaca muito grande e sim. alemã, não é? Sim, Ok. os nossos Ou competidores seja, estão não é pelo facto de exclusivamente. vocês estarem mesmo focados no nicho, outros também estão focados Outros no estão nicho. 100%, e esses são os competidores que conseguem chegar ao nível olímpico. Depois existem muitos construtores, nomeadamente chineses, que tentam chegar a esse nível. O que é que lhes falta quando eu saio, portanto, tiro o chapéu e vejo de fora? O que eu vejo de fora é que não existe essa sensibilidade para perceber exatamente o que é que as pessoas querem. E à vista desarmada, ou seja, por isso é que muitas vezes a pergunta que vocês colocaram é o que toda a gente me coloca, que é, mas então o que é que os vossos são diferentes? Porque à partida é difícil perceber qual é que é a diferença. E se houvesse diferenças em termos técnicos, opá, não deve ser assim tão difícil alguém Copiar. pegar nisso e fazer exatamente igual e chamar-lhe Belo ou Zelo ou outra coisa qualquer. Existem depois pequenos pormenores, pequenas interações, pequenas coisas que muitas vezes essas cópias, eu acho curioso, porque principalmente na China existem muitas cópias, mas não só, e muitas vezes essas cópias, na pressa de fazer a cópia, atropelam pequenos pormenores que nós temos, ou seja, tentam pegar no nosso produto e fazer igual, mas simplificando alguma coisa. Podes E dar um exemplo. por exemplo, Sem- os últimos. Não, é sem- fácil. sem dar Isso é dicas aos perceptível. Por chineses. exemplo, nós tivemos agora uma competição na China onde apenas alguns atletas puderam usar os nossos barcos e outros usaram os nossos barcos, mas não, eram cópias chinesas. E todos eles disseram, pá, que era completamente diferente, parecendo igual, era completamente diferente. São detalhes como a proa, são detalhes como a posição do atleta, a altura que o atleta é colocado dentro do barco, os ângulos que são colocados nesses apoios que são colocados dentro do barco, a posição do leme, ou seja, são tudo pequenas coisas que à partida parecem completamente irrelevantes e que depois não são. E depois existe uma outra componente que vem dessa inovação, que é uma sensação muito grande, e eu acho que isso é transversal. Mais uma vez, estamos aqui a falar para pessoas que não percebem necessariamente canoagem e que não querem ficar especialistas em canoagem. Isto é mais ou menos transversal e nós vemos muitas marcas a fazer esse esforço, que é dar a sensação, e uma sensação real, que os principais consumidores deste produto fazem parte da sua evolução. Ou seja, é dar a estes atletas, e é real, não é só blá blá blá, é mesmo real, dar a eles a sensação de que o feedback que eles nos dão lhes é devolvido sob a forma de um produto alterado. E nós temos, só para terminar aqui, e nós temos inclusive nessas 20 medalhas muitos barcos feitos à medida desses atletas. É isso que eu queria perguntar, que eu já tinha percebido que vocês fazem os barcos à medida, portanto, para cada um, não é? Sim, convém ele não ganhar uns quilinhos antes da Não, mas competição. a minha pergunta é o seguinte: o à medida é o quê? Tu há bocado falaste na posição do banco, na posição não sei o quê, tá. São as coisas de pormenor em termos da forma como Não a pessoa só. se coloca, ou tem mesmo influência na construção? Tem influência na construção e no design do próprio barco em função da... Ou seja, o corpo do barco o mesmo corpo do barco diferente, é diferente. de caso para caso. O corpo do barco do atleta Isso é que impressionante. ganhou os Jogos Olímpicos agora no K1 1000 metros foi um barco que nós desenvolvemos durante... Ele ganhou a primeira medalha dele em 2014 no K1, portanto há 10 anos atrás, e nos últimos, antes disso, campeão do mundo júniores. É um atleta que tem 2 metros e alguma coisa, 110 quilos, portanto é uma morfologia que não é muito comum no atleta de canoagem. É de facto um atleta muito maior que a maioria um deles, e Godzilla. portanto nós desenvolvemos um caiaque para ele. O barco que ele usa foi feito para ele. assim, A própria forma, o próprio barco. mas Eu acho custa-me acreditar que tu consigas fazer um barco que ele seja perfeito para ele. Portanto, tiveste de fazer várias tentativas. Muitíssimas. Ok. eu Muitíssimas acho que é daí que versões. vem o segredo. Quantos barcos, por exemplo, tiveste de desenvolver para Eu ele? penso que aqui, para chegar aí. para este atleta em específico, eu penso que nós devemos ter feito 7, 8 versões nos últimos 10 anos. Uau. E posso dar outro exemplo, que é o atleta brasileiro, que foi campeão olímpico em Tóquio
e que agora foi segundo e tinha ganho 3 medalhas no Rio, portanto tem 6 medalhas olímpicas, é um dos atletas mais medalhados do desporto brasileiro, que é o Isaquias. É outro exemplo de não tem uma morfologia muito diferente, é um atleta normal, um atleta forte, estatura média, mas tem uma técnica ligeiramente diferente do habitual, e nós tivemos que andar ali à volta com ele e com o treinador dele a desenvolver um barco, principalmente para Tóquio, que foi o grande passo dele, e que ele ganhou em Tóquio com um barco que foi desenvolvido muito no enfoque que era melhorar a forma do barco à condição dele. Depois, se vai mais à frente, mais atrás, isso eu não considero desenvolver barcos à medida. Isso eu considero dar aos atletas as ferramentas para eles se ajustarem, não é? Mas este trabalho de aperfeiçoamento é real. É real. O K2 húngaro, que é vice-campeão olímpico, tem um barco, como a gente lhe gosta de chamar, é um Frankenstein, é um barco completamente cortado aos pedaços, montado de forma a ajustar o que são as preferências deles. Portanto, esta interação, que volto a dizer, é real e não só a fazer de conta, é que é o nosso grande segredo. Agora, se dissermos assim, André, mas depois disto, eu às vezes chamo-me a mim próprio André, porque Pois eu eu sou estava a Nuno dizer, André. Nuno ou André? Nuno É Nuno André. André. Eu dou pelos dois. Eu digo, Nuno André, mas então, mas vocês fazem alguma coisa com isso? Fazemos. Nós o que aprendemos a desenvolver um barco para uma pessoa com 2 metros e qualquer coisa, e 110 quilos, depois vamos utilizar, por exemplo, no desenvolvimento de outros modelos para atletas, também eles grandes, ou mais magros, ou mais gordos, ou mais... Porque começamos a perceber qual é que é o caminho existe depois uma linha, e essa linha depois pode ser gerida em várias direções em função da informação que recolhemos. Se nós recolhemos a informação do K2 da Hungria em função dos acertos que fizemos para eles, depois, passado o ciclo olímpico, podemos dizer assim, ok, se calhar temos aqui um processo de aprendizagem que pode ser absorvido no produto genérico. Ou seja, nós aprendemos aqui coisas, um bocadinho... Como a Fórmula 1, não é? Exatamente, era o exemplo que eu ia dar, um bocadinho como a Fórmula 1 ou como o mercado do ciclismo, a bicicleta, voltando à bicicleta do Pogacar, tenho a certeza que não é possível comprar uma bicicleta igual à dele, mas haverá ferramentas e coisas que ele foi pedindo e melhorias que ele foi pedindo que depois as marcas passam para o público em geral. E essa é um bocadinho a nossa força, não só no marketing, porque as pessoas sabem disso, as pessoas sabem que o Dostal, que é o nome do atleta checo, tem um barco especial e isso cria algum glamour à volta daquilo, não é? Que é, ele é o campeão olímpico e porque Anelo fez um barco que encaixe nele e conseguiu levar isto até ao topo dos topos no que é o desporto da canoagem, e ao mesmo tempo sabe que isso nos deu essa informação, que nós trabalhamos com ele, que não estamos a desenhar os barcos fechados numa sala só com números e computadores, que existe aqui uma ligação muito grande ao mundo real, e eu acho que esse é a nossa chave.